O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv. Está no ar o 21º episódio do Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Hoje a gente vai falar sobre uma super novidade, algo que até então era inédito no mundo, o primeiro curso de nível superior em Ciência da Criatividade. E quem vai contar tudo pra gente é a Twine Daros, diretora de Planejamento Acadêmico da Vitro Educação, mantenedora da UniaSelv. Twine, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Priscila, é um prazer estar aqui, sempre falando dessas inovações que a UniaSelv constantemente tem colocado aí no nosso mercado educacional. Vamos lá, então conta pra gente, agora é possível, pela primeira vez, se formar como um cientista da criatividade, é isso mesmo, Twine? É isso mesmo, né? A UniaSelv, ela acaba de lançar o primeiro curso de graduação em Ciência da Criatividade do mundo. Essa iniciativa pioneira oferece aos futuros cientistas da criatividade a oportunidade de se tornarem profissionais estratégicos capazes de antecipar as mudanças, criar as soluções inovadoras, resolver problemas complexos em diversos contextos. Então, a Ciência da Criatividade, como um curso de graduação, é uma oportunidade que a gente tem aí revolucionando esse mercado. Então, Twine, existe algum pré-requisito, além de ter concluído o ensino médio, né, como em todos os casos de graduações, primeiro tem que terminar o ensino médio, ou não? Conta pra gente, o pessoal deve ter bastante dúvida por ser uma super novidade mesmo, né? Exatamente. Então, o único pré-requisito é esse que você menciona, que é ter concluído o ensino médio. É um curso de graduação, né? Então, como qualquer curso que a gente tem ofertado em qualquer portfólio de educação superior, ele vai exigir que os estudantes, se for primeira graduação, eles façam o vestibular, então se inscreva, vai fazer aquela prova, né, padrão, que é um atendimento regulatório, ou se for algum estudante que já tem um diploma, que já é formado em algum outro curso, ele entra na categoria de portador de diploma. Então, ele não precisa fazer essa atividade do vestibular, com o próprio diploma, né, comprovando a sua formação, inclusive com possibilidades de dispensa aí de muitas disciplinas, dependendo do curso que ele tem se colocado. Ah, que legal, super interessante. Então, tanto para uma primeira graduação, como para usar ele como uma segunda, né? Como um plus para aquela área que já se tem conhecimento. E conta para a gente um pouquinho quais são as principais disciplinas oferecidas dentro do curso. Nossa, isso é uma excelente pergunta e o pessoal tem que ficar curioso, né? Olha, eu quero ser um cientista da criatividade. O que estuda um cientista da criatividade? Então, veja, quando a gente fala desse curso, né, a gente precisa primeiro entender por que a ciência da criatividade ela é importante. A gente sabe que as soluções dos problemas existentes ou dos novos problemas que surgirão vai depender das atuais e das futuras gerações de pensar de um modo diferente do convencional para criar novas possibilidades. Então, o conjunto de disciplinas, né, o currículo dos nossos estudantes, dos nossos futuros cientistas da criatividade, ele terá disciplinas como aprendabilidade, autenticidade, repertório. Então, ele tem que entender o fenômeno da aprendabilidade, ele tem que saber como é que ele adquire o repertório, como que ele é autêntico, a neurociência, a aprendizagem ativa, então ele tem que entender como o cérebro aprende e a importância de aprender continuamente, usando todo o aparato cerebral potencial que ele tem em todas as áreas do conhecimento. Uma das novidades que a gente coloca, que tem crescido, né, atualmente, é o design de futuros desejáveis. Então, hoje a gente sabe que o letramento de futuros é uma habilidade essencial, definida aí
pela Unesco, então nós já estamos também com uma matriz bastante disruptiva, bem diferenciada, o empreendedorismo criativo, cultura da inovação e gestão da mudança. Então, se você vai fomentar a criatividade, independente da sua área que você vai atuar profissionalmente, não adianta se você não consegue movimentar toda uma cultura da inovação. Então, disciplinas como essa vão habilitar para esse processo. E também gostaria de destacar tendências tecnológicas e inteligência artificial, né? A gente sabe que às vezes ciência da criatividade vem numa contramão com inteligência artificial, mas não podemos esquecer que qualquer tipo de recurso de IA, ele é criado por algum cérebro humano. Então, como a gente utiliza esses recursos extraindo o melhor deles, né? Como que a gente consegue trazer isso dentro de qualquer área do conhecimento, muito ligado aí à economia criativa, que é o foco desse curso. Perfeito. Tuine, quando tu explicou aí as disciplinas, se tu puder também falar para a gente um pouquinho sobre o que é o letramento de futuro, que eu acho que de todos os conteúdos é o que a gente menos ouve falar, e o pessoal, de repente, não, assim como eu, não tem muito conhecimento. O que seria mais ou menos isso? Eu adoro, tenho me dedicado bastante nesse tema, porque o letramento de futuros, ou a gente pode ouvir com outras terminologias, como Foresight, ou alfabetização de futuros, ou Future Thinking. Então, são nomes, são títulos, né, que vão dando para um campo recentemente estabelecido que desenvolve a habilidade no ser humano de não só criar, mas poder antecipar o futuro. Então, o que significa isso? Através de uma metodologia que vai mapear a tendência, que vai captar sinais fracos, sinais fortes, ele consegue trabalhar com especulação, projeção, e aí com esse aspecto ele consegue criar, aí estabelecer futuros desejáveis. E quando a gente fala de futuros desejáveis, veja, estou falando futuros no plural, né? E não futuro, porque a gente sabe que existe a possibilidade de diferentes futuros no decorrer. Então, essa metodologia, essa disciplina vai ajudar você a pensar produtos futuristas, a olhar para esse futuro que está vindo, mapear as tendências. Então, dentro de uma mentalidade criativa, o cientista da criatividade, ele tem que estar letrado, né, em relação aos estudos de futuros, justamente para ele conseguir se antecipar e não só fazer a especulação, mas antecipar tendências a partir dos estudos que coloca. Isso tem uma metodologia fantástica que a gente está colocando nessa disciplina aqui. Super bacana. E dentro de tudo isso, além da parte teórica, existem também alguns estudos ou práticas onde o estudante consegue botar a mão na massa, digamos assim, né? Exercer na prática dentro da graduação essa habilidade criativa? Sim, Priscila, é muito interessante, né? A Uniaselv, independente do curso que ela oferta, ela é muito preocupada em trabalhar e desenvolver as competências que a gente fala profissiográficas, aquelas que são intimamente ligadas às atividades laborais. É a mão na massa, né? E aí, em todo o currículo nosso, em todo o semestre, em todo o módulo, a gente tem aquelas disciplinas de imersão, a gente chama imersão profissional. Então, imersão profissional para ele trabalhar com design thinking, depois ele vai ter uma outra imersão profissional trabalhando com cultura e lazer, como que a gente extrai, sempre associado ao curso. Outra disciplina, por exemplo, de imersão profissional com estratégias para estabelecimento de vínculo e valorização das singularidades. Então, a gente criou essas temáticas dentro das imersões, que seriam atividades, né, interdisciplinares para ajudar o estudante a colocar e implementar todo aquele conhecimento que ele está aprendendo e não ficar só numa esfera teórica, né? Mas realmente ele conseguir olhar para a área do conhecimento dele, para a atuação que ele já tem ou que ele pretende fazer e aplicar a metodologia, né? A ciência da criatividade, ela é uma mentalidade, ela tem estratégia, ela tem método, ela tem repertório, e quando a gente integra esses elementos, a gente consegue realmente desenvolver soluções inovadoras, atender, resolver problemas sociais, globais. Então, por isso que é uma área muito ampla e ela vai ajudar com essas metodologias. Então, essas disciplinas práticas são essenciais e grande diferencial dentro do nosso currículo. Já que a gente está falando de prática, Twine, e quando o aluno já está cursando, ele se matriculou no curso Ciência da Criatividade, qual é o tipo de estágio, por exemplo, que ele pode exercer? Olha, é bem interessante, assim, quando a gente fala de educação superior, porque é um curso de graduação que a gente está falando, e esse é o grande diferencial, né? O cara ser graduado em ciência da criatividade.
ele tem duas formas de fazer o estágio, dependendo da DCN, da diretriz curricular do curso, né? Ele tem um estágio que a gente chama de obrigatório, e esse não existe no curso de Ciência da Criatividade, então ele não tem uma obrigatoriedade de fazer o estágio, mas existe a possibilidade dele trabalhar com estágio que a gente chama não obrigatório, que são aqueles atividades que o estudante, ainda no período de formação, ele dentro das empresas, das instituições, ele consegue exercer, inclusive com algumas bolsas, né, são contemplados com bolsas, justamente porque ele está numa situação de aprendiz. Então, ele está ali para aprender a profissão. Então, que tipos de estágio que esse estudante pode procurar? Vamos pensar que a ciência da criatividade, ela foi criada para atender às necessidades da indústria criativa, que hoje é a que mais cresce, a que mais tem gerado impacto no PIB, por exemplo, não só brasileiro, mas mundial, né, do crescimento que a gente tem, mesmo em cenários instáveis e pós-pandêmico, como a gente tem. Então, a área da indústria criativa é uma área que você pode aí nadar com certeza para qualquer tipo de estágio. Até vou citar alguns exemplos aqui. Então, instituições de consumo, né? Então, qualquer oferta, qualquer empresa, qualquer instituição que oferta serviços na área de consumo, na área de mídia, na área de arte, na área de tecnologia, na área de cultura, são possíveis espaços, né, locais aí de exercício das atividades laborais e, portanto, esse estudante tem a oportunidade de fazer o estágio não obrigatório, que é esse estágio remunerado, né, quando a instituição oferta. E que certamente a Uniaselv aí com grande quantidade de parceiras, né, o mercado está sempre batendo aqui na porta, buscando pelos alunos da Uniaselv, porque sabe que são diferenciais, então não vai faltar vagas aí para o nosso futuro cientista da criatividade. Ah, com certeza. Então, o estágio ele acaba sendo o primeiro passo para uma carreira, né? Já que a gente está falando nisso, existe algum tipo de suporte, orientação ali do professor, tutor, para os alunos durante a graduação conseguirem planejar uma carreira como cientista da criatividade? Como funciona isso, Twine? Olha, nós ofertamos uma disciplina chamada Perspectivas Profissionais. E essa disciplina é um conteúdo que a gente coloca dentro do currículo dos nossos estudantes, justamente para eles fazerem o planejamento de carreira deles. É o projeto de vida, né? Sobretudo nesse momento que a gente chama de atuação em contextos exponenciais. Então, o estudante pode ser que ele mude de trabalho durante a sua carreira, né? Vai fazer parte da construção da sua carreira, mudança de atividade, ou até uma mudança significativa de atuação, e isso precisa de planejamento, precisa de estruturação, porque quando a gente busca por um curso de educação superior, a gente não está só buscando um diploma, né? Mas a gente busca exercitar uma profissão, e a ciência da criatividade é profissão, e vocês viram quantas áreas aí que a gente impacta com todo esse advento da economia criativa. Então, a gente já está se antecipando e a disciplina de perspectivas profissionais vai ajudar esse estudante a fazer esse planejamento de carreira, saber atuar em contextos exponenciais e não só nessa disciplina. A própria ciência da criatividade, ela vai acabar falando muito do mercado, das carreiras, de criação. Isso tudo também vai gerar um repertório vasto para o estudante conseguir aí atender suas necessidades. Sem falar que, né, na Uniaselv a gente tem um tutor externo que atende os nossos estudantes nas nossas salas de aulas virtuais, além de todo aquele atendimento, né, na internet, na plataforma, no ambiente virtual dos estudantes, você vai ter aquela figura desse profissional que já atua, que tem alguma experiência na área da indústria criativa, e ele vai poder fazer esse atendimento especializado aí para o nosso estudante, se ele tiver dúvida. Então, disciplinas que vão ajudar na projeção dessa carreira, no planejamento, no projeto de vida, além de todo esse atendimento que o estudante vai poder contar durante o seu período de formação. E realmente é um atendimento especial, né? Já que o tutor, ele atende a mesma turma do início ao fim do curso na Uniaselv. Então, ele acompanha todo o processo e, com certeza, isso faz muita diferença, né? E conta pra gente, Twine, se no curso de Ciência da Criatividade, no final dele, os alunos, eles têm que fazer trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC?
Não, não. Esse curso é um tecnólogo, né, de 2 anos, então é um curso de 1.600 horas, e por conta disso a obrigatoriedade do TCC não existe. Então, não há necessidade de fazer o famoso e o tão temido TCC. No entanto, as disciplinas práticas, como já falamos anteriormente, né, as imersões profissionais, elas vão ajudar esse estudante a desenvolver toda a perspectiva científica própria de um curso de graduação, né? Você vai ter disciplinas como produção do conhecimento científico e tecnologias emergentes, porque é um curso de graduação, então ele tem todo o cuidado para você trabalhar com lidar com a produção do conhecimento, mas o TCC não é uma obrigatoriedade. Ah, entendi. Isso aí é bem interessante também, né? E como é formado o corpo docente do curso, Twine? Por exemplo, os tutores, os professores, porque ele está disponível tanto no modelo EAD à distância, como no presencial nas unidades da Uniaselv, né? Quais são as áreas que esses docentes são formados? Qual seria mais ou menos a qualificação deles para a gente entender um pouquinho? Bom, as formações que nós vamos ofertar aqui, provavelmente que os professores terão, são professores de diferentes áreas, porque você viu que é uma formação bastante generalista, multidisciplinar e que precisa contar com uma série de profissionais para poder constituir e trabalhar com o nosso repertório estabelecido para o cientista da criatividade. Então, terá professores na área, desde professor de design, professor psicólogo, né? Essas formações, administrador, então é um curso muito forte dentro da área da gestão, são as principais formações aí dos nossos professores e coordenador de curso. Ah, perfeito. E recentemente a Vitro, né, que é a mantenedora da Uniaselv, ela realizou um evento de criatividade, o Dia da Criatividade. Conta pra gente como é que foi um pouquinho e como esse evento que foi destinado para os docentes pode refletir na atuação deles na sala de aula. Olha, isso é bem legal você mencionar, porque hoje existe um Dia Mundial da Criatividade, né, que ele é comemorado no mês de abril. Então, o World Creativity Day é uma data estabelecida aí mundialmente pela Unesco e em parceria com uma empresa chamada World Creativity Organization, né, que celebra não só no Brasil, mas no mundo essa data. Ela é estabelecida justamente para a gente celebrar esse potencial humano da criatividade. Vamos imaginar o seguinte: tudo que você tem, que você acessa, que você vê ali, ele é fruto de criação humana. Então, quando a gente começa a entender como o nosso cérebro aprende, quando a gente começa a entender que a criatividade é que movimenta as ideias, mas que não basta só eu ter ideias, eu tenho que ter metodologia para criar produtos, soluções para gerar valor. Quando eu tenho problemas globais, problemas sociais, eu preciso usar todo o capital intelectual humano para resolver esses problemas através dessas soluções e serviços, então se estabelece esse dia para a gente lembrar e comemorar esse potencial criativo que todos nós temos. É interessante falar que a criatividade ela sempre foi muito associada às áreas de cultura, né, mais à arte, mas quando a gente começa a perceber o quanto eu preciso da criatividade desde eu executar tarefas simples dentro da minha casa, encontrar algo, organizar minha casa de um jeito mais fácil, até criar mesmo inovações aí que geram valor para a sociedade, isso tudo perpassa pela criação humana. Então, um dia da criatividade que a Vitro estabelece para comemorar é justamente para reconhecer que nós temos talentos criativos na nossa instituição, né? Então, nós temos várias pessoas que estão ali, que todos os dias estão buscando, por meio da sua criatividade, resolver os problemas, gerar valor, trazer soluções relevantes. Então, por isso que nós comemoramos e certamente no curso nós também vamos celebrar juntamente com os estudantes. Ah, que legal, realmente, e até porque tem muita gente criativa e às vezes não sabe como colocar isso na prática. Então, o curso é uma grande chance para ter todo esse conhecimento teórico, né? E saber inovar com qualificação de fato, né? E só para deixar claro, então, Twine, ela é nova, porém é uma graduação de nível superior, como todas as outras, reconhecida pelo MEC, o Ministério da Educação, tudo certinho, né?
Exatamente, é totalmente certinho o que isso significa. Então, é um curso de graduação, né, então você vai ter um diploma ao terminar esse curso, é um curso de 2 anos, né, então ele é um curso que a gente está dentro de uma categorização de tecnólogo em nível superior, ele está na modalidade EAD, embora nós também estamos ofertando nas unidades presenciais da Uniaselv, então se você está aí nos ouvindo numa cidade da Uniaselv, Blumenau, Brusque, e algumas outras cidades presenciais nas quais temos unidades presenciais, esse curso vai ser ofertado dentro da metodologia presencial, né? A gente sabe que o diploma ele não tem uma diferenciação, né? O que muda é um pouco a metodologia, a forma como a gente trabalha com os conteúdos, mas nós temos nas duas formas então, porque a gente sabe que tem estudantes que querem fazer presencial e outros na modalidade EAD. Então, estamos ofertando também nessa modalidade. Mas é totalmente, passa por todas as regulações, né, ministeriais, do Ministério da Educação. Então, o aluno, embora seja inovador, não significa que ele não tem regulação. Né, todos os nossos cursos da Uniaselv, ele passa por regulação e a gente atende antes de ofertar qualquer coisa para os nossos estudantes. Lembrando que a Uniaselv tem unidades presenciais em algumas cidades de Santa Catarina e também no Mato Grosso, em Rondonópolis e Cuiabá. E conta pra gente, Twine, também, quais são as oportunidades de carreira depois que o graduando se formou, né? Quando ele conclui o curso, assim. Já deu exemplos de várias áreas que é possível agir e depois de formado, segue ou se estende, amplia mais esse leque. Como é que funciona? A gente entende que a função, né, a profissão, o cientista da criatividade como profissão, ele é aquele profissional que, independente da área de atuação que ele tem, ele vai conseguir unir, né, essa metodologia, esse repertório para conseguir atuar. Então, por isso que é uma formação ampla, mas ao mesmo tempo, independente da área que ele vai trabalhar, ele vai conseguir exercer. Como a gente falou, ele está muito mais voltado para o fomento da indústria criativa, porque justamente é nessa indústria criativa que está dentro do contexto da economia criativa, é que você vai precisar mobilizar profissionais ainda mais específicos. Mas grandes empresas que têm áreas de inovação, hoje qualquer empresa, né, não vou citar os nomes aqui para a gente não correr o risco, mas assim, qualquer empresa ela tem áreas de inovação que quer continuar crescendo em contextos exponenciais como o que vivemos, ela vai precisar de áreas de inovação. Então, essas áreas, o cientista da criatividade pode atender, áreas de tecnologia, então, para pensar nos produtos, para poder conseguir reunir o capital intelectual da empresa. Então, não adianta assim, às vezes você está ali numa reunião e você vai pegar várias ideias. O que você faz com isso? Não, isso vai gerar inovação numa empresa? Não. Então, ele precisa dessas metodologias para conseguir reunir esse capital, não só reunir, mas mobilizar esse capital intelectual. E esse cientista da criatividade, ele vai poder fazer. Então, áreas de consumo, áreas de mídia, tecnologia, todos os aspectos culturais são grandes, além de áreas de inovação, educação, esse profissional vai poder atender, vai poder atuar. Porque geralmente a gente pensa em criatividade, pensa muito em comunicação, marketing, mas a verdade é que saúde, negócios, economia, se tu for parar para pensar, todo mundo precisa inovar sempre, né? Sim. Então é uma oportunidade enorme realmente. E depois de se formar, existe a possibilidade de se especializar, fazer uma pós-graduação, um MBA? O que tu sugere? Conta pra gente, Twine, se tem como funciona. Sim, né, como qualquer curso de graduação, né, o cientista da criatividade, assim que ele se graduar, ele pode seguir as suas atividades formativas, cursando pós-graduações, e aí é o momento que ele vai se especializando também, né, então se ele é um profissional ali que já atua na área de gestão, por exemplo, de gestão de serviços de saúde, então ele pode se especializar numa pós-graduação para poder trabalhar com uma necessidade mais nichada. Então, enquanto na graduação ele teve uma formação mais generalista, ele aprendeu a reunir processo, metodologia com repertório, agora dentro da pós-graduação ele vai ter a oportunidade de se especializar dentro do nicho que ele pretende atuar.
Então, é uma oportunidade que ele tem de seguir, ainda mais agora que a gente fala, né, do aprendizado ao longo de toda a vida. Então, isso é essencial. E certamente o cientista da criatividade vai aprender isso, porque uma das disciplinas que ele tem é a aprendabilidade, né? E a aprendabilidade é o reconhecimento de um aprendizado com vulnerabilidade. O que significa isso? É você se colocar numa condição de que nós sempre podemos e devemos aprender, e aprender sempre por toda a vida, porque o conhecimento ele vai se modificando, ele é movimento. Então, esse cientista da criatividade certamente vai ter avidez aí pelo aprendizado permanente. Ah, que legal, ótimo. Olha, a Unicef realmente está de parabéns, né? Não só por ter lançado esse curso inédito, mas pela chance de dar às pessoas de estudarem essa área que vai ter, com certeza, muitas possibilidades no mercado de trabalho, como a gente falou aqui, só em algumas, mas é muito vasto, né? Nem daria para falar todas, né, Twine? E muito legal, pessoal. Twine, muito obrigada pela tua participação. Espero te ver em breve aqui com outros temas no Pode Perguntar. Obrigada por esclarecer todas essas dúvidas para a gente. Eu que agradeço e quero até dizer para vocês que será uma honra receber vocês, porque eu sou aluna desse curso, né? Então, eu estou louca para conhecer assim, os meus colegas de sala de aula, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, vai fazer um network significativo e depois aí seguir atuando como gestor de equipes, de projetos, de produtos e tantas possibilidades que o mercado da ciência da criatividade oferece para a gente. Então, a gente já sabe que vai ter muito mais coisas criativas dentro da área acadêmica aqui da Uniaselv, né? Tenho certeza que a Twine também vai botar ainda mais na prática todo esse conhecimento. E, ó, quer melhor exemplo que esse, gente? A nossa diretora de planejamento é aluna do curso. Melhor referência não há. E se você ficou interessado, quer saber mais, é só entrar no site da Uniaselv ou baixar o aplicativo Leo App. Nos dois você tem muitas informações sobre essa graduação, que é super nova, e todos os outros cursos disponíveis também. Tanto no portal como no aplicativo, é possível se inscrever e se matricular. E se você ainda não ouviu os outros episódios do Pode Perguntar, aproveita, corre lá e confere todos eles, porque vale a pena. Tem muita informação de qualidade. Com a técnica de Bruno Souza e a edição de Pedro Rodrigues, o podcast de hoje fica por aqui. Eu sou a Priscila Araújo, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo episódio do Pode Perguntar. O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a Uniaselv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a Uniaselv. Com a Uniaselv, você chega lá. Uniaselv.